Bom dia para o início. Hoje é um tema muito legal, né? Ainda muito recente dentro do ordenamento, que é a Lei 14.711 de 23, que entrou em vigor no final do ano passado, que trata aí principalmente, né, da questão de medidas extrajudiciais de recuperação de crédito. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho mais especificamente, né, sobre a questão da alienação fiduciária em garantia de bens móveis, com alterações significativas no Decreto-Lei 911 de 69. É uma lei muito importante e que eu tenho certeza que vai ainda dar muita margem ainda para discussão. Então vamos só discutir algumas questões aqui, debater algumas questões para criar reflexão, né? Que sempre quando uma lei entra em vigor, ela ainda demora um tempo ainda para ela se acomodar no ordenamento. Ela entrou em vigor no final do ano passado e ela é conhecida como o chamado Marco Legal das Garantias. E essa legislação ela trouxe uma série de alterações dentro do nosso sistema jurídico. Então, só para vocês terem uma ideia, ela alterou o Decreto-Lei 911 de 69, que trata da alienação fiduciária em garantia de bens móveis. Ela altera também a legislação referente à alienação fiduciária em garantia de bens imóveis. Ela altera o Código Civil, ela altera o Código de Processo Civil. Então, fora outras disposições aqui na Lei 14.711 de 2023, que eu não vou perder meu tempo em falar para vocês, até porque a disposição dela é enorme. Mas olhem só o que ela já diz logo no artigo 1º. Ela estabelece o seguinte: esta lei dispõe sobre o aprimoramento das regras relativas ao tratamento do crédito e das garantias e as medidas extrajudiciais para a recuperação do crédito. Para mim, esse é o grande pilar da Lei 14.711 de 2023, ou seja, a chamada desjudicialização de medidas de busca e apreensão e, consequentemente, de recuperação de crédito. Eu coloquei aqui para vocês, pelo menos eu elenquei aqui, 3 grandes objetivos dessa legislação. A primeira delas é a chamada desjudicialização de atos de busca e apreensão e, consequentemente, de recuperação de crédito. Por quê? Porque agora o cartório de títulos e documentos passa a ser o protagonista deste procedimento. Nós vamos ver isso já já. Não há uma renúncia ao processo judicial, muito pelo contrário, eles continuam ainda coexistindo. O que o legislador garante agora, ao meu ver, é um caminho paralelo entre a judicialização da recuperação do bem, consequentemente do crédito, mas também a desjudicialização com um protagonismo do cartório de títulos e documentos. Como segundo objetivo dessa lei, eu destaco a chamada celeridade, ou seja, principalmente de medidas administrativas extrajudiciais de localização do bem. Veremos isso já já no estudo da própria legislação. E em terceiro lugar, eu destaco a questão da recuperação do crédito, com um grande objetivo de redução dos juros na tomada desse crédito no mercado. Agora, da mesma maneira que nós temos 3 objetivos, e são 3 objetivos interessantes, eu destaco também 3 críticas que, pelo menos eu reputo, como importantes dentro dessa legislação. A primeira é a questão que, quando você faz uma desjudicialização, ela não pode ser a qualquer custo. Por quê? Essa seria a minha primeira crítica. Dá a impressão, dentro da legislação, que existe uma desjudicialização a qualquer custo. E aí essa desjudicialização, ela pode, não estou dizendo que ela pode resvalar no devido processo legal. E aí ela, maculando o devido processo legal, ela se torna ilegal. E aí, consequente, isso seria uma segunda crítica. E para mim a última crítica, que essa me preocupa. Por quê? Porque o objetivo é a desjudicialização, ok? Mas toda vez que o jurisdicionado entender que o procedimento administrativo do cartório não atendeu ao devido processo legal,
automaticamente ele pode buscar o Poder Judiciário. E aí toda aquela intenção do legislador em desjudicializar pode acabar acarretando numa enxurrada de ações em razão da não obediência ao contraditório, ao devido processo legal e à ampla defesa, ora garantidas no texto constitucional. Então, essas são as 3 grandes críticas, na minha opinião. A desjudicialização a qualquer custo, o abandono e até o desrespeito, dependendo do caso, a alguns princípios constitucionais, especialmente da defesa, contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, e, eventualmente, uma enxurrada de ações que podem calhar dentro do Poder Judiciário. Bom, feito essas observações, né, de objetivos e, consequentemente, críticas, vamos à análise de alguns textos, alguns artigos da Lei 14.711 de 2023 que eu reputo como interessantes. Logicamente, não é o objetivo de tratar de todos, mas apenas alguns que eu reputo como importantes para o entendimento desta lei. Olhem só, o primeiro deles, eu estou tratando do Decreto-Lei 911 de 69, que trata especificamente da alienação fiduciária em garantia de bens móveis, que passou a incluir alguns artigos nesse decreto, 8B, 8C, 8D e 8E, com consequentes incisos, parágrafos e etc. Então, esse vai ser o objetivo da live de hoje. Artigo 8B. Desde que haja previsão expressa no contrato em cláusula em destaque e após comprovação de mora na forma do parágrafo 2º do artigo 2º deste decreto-lei, ou seja, a constituição de mora é obrigatória na forma da súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, o devedor tem que ser comunicado formalmente e não se exige que a assinatura nessa comunicação seja do próprio devedor, então tem que existir a comunicação da mora. É facultado ao credor, ou seja, não é obrigatório, promover a consolidação da propriedade perante o competente, aí vem o protagonismo, perante o cartório de registro de títulos e documentos, no lugar do procedimento judicial a que se referem os artigos 3º, 4º e 5º e 6º deste decreto-lei. Então percebam agora, pela lei, o protagonismo do cartório de títulos e documentos, que, entre aspas, passa a fazer o papel do juiz no procedimento judicial. Então entendam, agora é um procedimento extrajudicial com protagonismo total do cartório de títulos e documentos. Parágrafo 1º. É competente o cartório de registro de títulos e documentos do domicílio do devedor. Só que aí você tem um problema. Como nós estamos tratando de bens móveis, esse bem pode ser que não esteja naquela comarca, naquela localidade originalmente do contrato. Qual que é a solução para isso? Ou o cartório da localização do bem da celebração do contrato. Então, onde estiver localizado o bem, aquele cartório também é competente. Caminhou bem o legislador nesse parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Vencida e não paga a dívida, o oficial de registro de títulos e documentos, a requerimento do credor fiduciário, acompanhado da comprovação da mora na forma do parágrafo 2º do artigo 2º, então o legislador reitera aqui a questão da necessidade da demonstração da mora, na forma do parágrafo 2º desse decreto-lei, notificará o devedor fiduciário para. Então aí nesse segundo momento, o devedor passa a ser notificado para tomar algumas medidas. A primeira, pagar voluntariamente a dívida no prazo de 20 dias sob pena de consolidação da propriedade. Então, primeiro, pagar a sua dívida no prazo de 20 dias. Segundo, apresentar, se for o caso, documentos comprobatórios de que a dívida é total ou parcialmente indevida. Então, ele demonstra que ele pagou a dívida, olha, devo ou não é esse valor, eu devo parcialmente essa obrigação. Parágrafo 3º. O oficial avaliará os documentos apresentados na forma do inciso 2º do parágrafo 2º deste artigo e, na hipótese de constatar o direito do devedor, ou seja, o pagamento total ou parcial, deverá abster-se de prosseguir o procedimento. Então, automaticamente, ele tem que travar, ele tem que suspender o procedimento. Parágrafo 4º.
Na hipótese de o devedor alegar que a cobrança é parcialmente indevida, caber-lhe-á declarar o valor que entender correto e pagá-lo dentro do prazo indicado no inciso 1º do artigo 2º deste artigo. Que prazo que é esse? 20 dias. Então, tomem cuidado. O devedor, ao declarar que ele deve não aquela totalidade da obrigação, mas parcialmente, será obrigado a depositar, a pagar o valor que ele entende devido. Então não basta apenas alegar e esperar a boa vontade, não. Ele tem que alegar o pagamento, alegar que a dívida é parcial e promover o pagamento daquele valor que ele entende como devido. Parágrafo 6º, eu pulei o 5º aqui, eu só estou tratando de alguns que eu entendo como relevantes para esse momento. Todos são importantes, tá bom? Mas por uma questão de tempo, enfim, eu separei alguns artigos aqui. Parágrafo 6º. A notificação a cargo do oficial de registro de títulos e documentos será feito preferencialmente por meio eletrônico. Lógico, acompanhando a atual tendência, né? A ser enviada ao endereço eletrônico indicado em contrato pelo devedor fiduciário. Então, obrigatoriamente, o endereço eletrônico vai ter que existir no contrato para fins de notificação. Só que agora vai vir uma situação que particularmente não concordo, mas está na lei e é uma crítica que eu faço. Olhem só. Enviou a comunicação, a notificação por e-mail, ok? A ausência de confirmação do recebimento da notificação eletrônica em até 3 dias úteis, contados do recebimento, implicará a realização da notificação postal, com aviso de recebimento a cargo do oficial de registro de títulos e documentos ao endereço indicado em contrato pelo devedor fiduciário, não exigido que a assinatura constante do aviso de recebimento seja do próprio destinatário, desde que o endereço seja o indicado no cadastro. Pessoal, com todo respeito, né? Se você já fez a notificação de maneira eletrônica, e aí, lógico, né? Não estou generalizando, mas estou colocando uma possibilidade do devedor dar de ombros, ou seja, ele recebe um e-mail, recebe a comunicação ou cancela aquele e-mail que seja, e aí consequentemente não vai ter a confirmação do recebimento. E aí automaticamente torna obrigatório o credor a promover uma notificação convencional, uma notificação postal com aviso de recebimento. Então, na minha visão, não caminhou bem o legislador, não. Para mim deveria prevalecer apenas e tão somente a notificação por meio eletrônico. Ou então acaba com o meio eletrônico e já faz a postal. Então, se o objetivo é a celeridade, então para que você vai criar 2 mecanismos de notificações? Para mim, desnecessariamente. Mas vamos que vamos. Parágrafo 8º. Paga a dívida. Então vamos imaginar que o devedor recebeu a notificação e resolve pagar. Paga a dívida, ficará convalescido o contrato de alienação fiduciária em garantia. Cada um vai tocar a sua vida. O bem permanece com o devedor, o credor fiduciante vai permanecer com a sua vida normal, enfim, cada um vai tocar a sua vida. Parágrafo 9º. Não paga a dívida, aí já é o contrário, não paga a dívida, o oficial averbará a consolidação da propriedade fiduciária ou, no caso de bens cuja alienação tenha sido registrada apenas em outro órgão, ou seja, em outro cartório de títulos e documentos, o oficial comunicará a este para a devida averbação, que é aquela questão que eu tinha falado anteriormente para vocês. Pode ser que você tenha registrado o seu contrato num determinado cartório, só que o bem está localizado numa outra jurisdição, numa outra comarca. Então, automaticamente, isso vai ser feito por um outro cartório de títulos e documentos. Parágrafo 11. Na hipótese de não pagamento voluntário da dívida no prazo legal, que é aquele prazo de 20 dias, é dever do devedor, no mesmo prazo e com a devida ciência do cartório de registro de títulos e documentos, entregar ou disponibilizar voluntariamente a coisa ao credor para a venda extrajudicial na forma do artigo 8º-C deste decreto-lei, sob pena de sujeitar-se à multa de 5% do valor da dívida, respeitado o direito do devedor a recibo escrito por parte do credor. Ou seja, não pagou a dívida,
Maravilha. Dentro do prazo de 20 dias, que é o prazo para pagamento, você tem que devolver o bem. Se você não devolver esse bem, você corre o risco de pagar uma multa de 5% do valor da dívida, do valor total da dívida. Parágrafo 13. A notificação deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, a cópia do contrato referente à dívida, básico. 2. O valor total da dívida de acordo com a possível data do pagamento, ou seja, o valor atualizado. E 3. Planilha com detalhamento da evolução da dívida. 4. Boleto bancário, dados bancários ou outra indicação de meio de pagamento, inclusive a faculdade de pagamento direto do competente cartório de registro de títulos e documentos. 5. Dados do credor, especialmente nome, número de inscrição, CPF ou do CNPJ, telefone e outros canais de contato. 6. Forma de pagamento ou disponibilização voluntárias do bem no caso de inadimplemento. E por último, as advertências referentes nos parágrafos 2º, 4º e 8º e 10 deste artigo. Então essa notificação tem que constar todos esses dispositivos. Artigo 8º-C, outra novidade. Consolidada a propriedade, o credor poderá vender o bem na forma do artigo 2º deste decreto. Que forma é essa? Quando você assina o contrato de alienação fiduciária em garantia, existe uma cláusula ali de domínio resolúvel. Ou seja, o proprietário, o credor, ele detém o chamado domínio resolúvel. Ou seja, ele pode vender o bem independentemente de leilão, avaliação prévia ou interpelação judicial na forma do próprio Decreto-Lei 911 de 69. Lembrando, esse artigo trata do chamado domínio resolúvel. Parágrafo 1º. Aí vem o detalhe da lei, da nova legislação. Para mim aqui é o núcleo dessa nova lei. Olhem só. Caso o bem não tenha sido entregue ou disponibilizado voluntariamente no prazo legal, que é aquele prazo de 20 dias, então você não pagou. Ok, então você tem que devolver o bem dentro do prazo de 20 dias. Então ele não pagou e não devolveu o bem. O credor poderá, então percebam aqui a faculdade do legislador, definindo ao credor. O credor poderá requerer ao oficial de registro de títulos e documentos a busca e apreensão extrajudicial. Repito, ele vai requerer ao oficial de títulos e documentos a busca e apreensão extrajudicial, com a apresentação do valor atualizado da dívida e da planilha prevista no inciso 3º do parágrafo 13 do artigo 8º-B deste decreto-lei. E essa busca e apreensão, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, ela vai ser efetivada pelo oficial da serventia. Então agora, ao lado da busca e apreensão judicial, convencional, que todo mundo conhece, existe agora a busca e apreensão extrajudicial. Parágrafo 2º. Recebido o requerimento pelo credor, lógico, como forma de viabilizar a busca e apreensão extrajudicial, o oficial adotará as seguintes providências. Então, o que o cartório vai fazer diante desse requerimento? Primeiro, lançará, no caso de veículos, restrição de circulação e de transferência do bem no sistema de que trata o parágrafo 9º do artigo 3º deste decreto-lei. 2, ou seja, vai bloquear o veículo. 2, comunicará, se for o caso, aos órgãos registrais competentes para a averbação da indisponibilidade do bem e da busca e apreensão extrajudicial. 3. Lançará a busca e apreensão extrajudicial na plataforma eletrônica mantida pelos cartórios de registro de títulos e documentos por meio de suas entidades representativas. Entidades representativas, aí o legislador fala com base no artigo 37 da Lei 11.977 de 2009, que trata do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o famoso SERP. E ainda vai determinar, expedirá certidão de busca e apreensão extrajudicial do bem. Parágrafo 4º.
O credor, por si ou por terceiros mandatários, olhem só esses terceiros mandatários aqui que sempre existiram, agora eles estão institucionalizados, será que a gente pode dizer assim? Vocês vão entender quem são esses terceiros mandatários já já. O credor por si ou por terceiros mandatários poderá realizar diligências para a localização dos bens, ou seja, você vai poder contratar empresas específicas na localização dos bens. Os terceiros mandatários de que trata o parágrafo 4º deste artigo poderão ser empresas especializadas na localização de bens. Parágrafo 7º. Apreendido bem pelo oficial da serventia extrajudicial, ou seja, localizou e apreendeu o bem, o credor poderá promover a venda de que trata o caput deste artigo e deverá comunicá-la ao oficial de cartório de registro de títulos e documentos, a qual adotará as seguintes providências. Então, apenas reiterando, ele localiza o bem, faz a apreensão, é entregue ao credor e aí ele vai vender o bem independentemente de leilão, repito, avaliação prévia ou interpelação judicial em razão do chamado domínio resolúvel. E aí vão ser adotadas as seguintes providências. Primeiro, cancelará os lançamentos e as comunicações de que trata o parágrafo 2º deste artigo, averbará no registro pertinente ou no caso de bens cuja alienação fiduciária tenha sido registrada apenas em outro órgão, comunicará este para a devida averbação, que é aquela questão envolvendo cartórios diferentes, em razão da contratação, em razão da localização do bem. Parágrafo 8º. O credor fiduciário somente será obrigado por encargos tributários ou administrativos vinculados ao bem a partir da aquisição da data da posse plena, o que se dará com a apreensão do bem ou com a sua entrega voluntária. Ou seja, o credor agora ele vai pagar todos os encargos referentes a esse bem a partir da efetivação da busca e apreensão ou da entrega voluntária. As pendências existentes dali para trás continua sendo de responsabilidade do devedor. Parágrafo 9º. No prazo de 5 dias, aqui tem a chamada purgação da mora, tal como existe em artigos anteriores ao do decreto 911 de 69, aqui o legislador, mesmo existindo a chamada busca e apreensão extrajudicial, permanece o direito da purgação da mora. Olhem só, no prazo de 5 dias úteis, após, dias úteis, hein? Não são dias corridos, após a apreensão do bem, o devedor fiduciante terá o direito de pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, no seu requerimento, hipótese na qual será cancelada a consolidação da propriedade e restituída a posse plena do bem. Ou seja, o devedor vai lá, paga toda a obrigação, cujo valor vai ser indicado pelo credor, e aí automaticamente o bem volta para o devedor e a posse é para ele direcionada, a posse e agora a propriedade, até porque ele pagou aquela obrigação. Então aqui, mesmo com a entrada em vigor da Lei 14.711 de 2023, continua existindo a chamada purgação da mora no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 10. No valor da dívida, o credor poderá incluir os valores com emolumentos e despesas para as providências do procedimento previsto neste artigo e no artigo 8º-B deste decreto-lei, além dos tributos e demais encargos pactuados no contrato. Parágrafo 11. O procedimento extrajudicial, olha agora que interessante, o procedimento extrajudicial não impedirá o uso do processo judicial pelo devedor fiduciante. Então, a questão do processo extrajudicial, ele pode continuar coexistindo com o procedimento judicial realizado, eventualmente, pelo devedor fiduciante. 8º-D. No caso de a cobrança extrajudicial realizada na forma dos artigos 8B, 8º-B e 8º-C deste decreto-lei ser considerada indevida, o credor fiduciário sujeitar-se-á a pagamento de uma multa e ao dever de indenizar de que tratam os parágrafos 6º e 7º do artigo 3º desse decreto-lei.
Vamos imaginar que esteja ocorrendo uma cobrança indevida da obrigação. Automaticamente, o devedor terá direito de receber uma multa no valor de 50% do valor financiado, isso já está definido no Decreto-Lei 911/69, sem excluir perdas e danos. Oitavo E. Quando se tratar de veículos automotores, é facultado ao credor, alternativamente, promover os procedimentos de execução extrajudicial a que se refere os artigos 8º B e 8º C desta lei, perante os órgãos executivos de trânsito dos estados, ou em observância às competências previstas no parágrafo 1º do artigo 1361 do Código Civil. Que órgãos de trânsito esse? Órgão máximo de trânsito dentro do estado, o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito. Então esse órgão também vai ser comunicado. Parágrafo único. Na hipótese de o credor exercer a faculdade de que trata o caput deste artigo, as empresas previstas no parágrafo único do artigo 129b da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro, praticarão os atos de processamento da execução, inclusive os atos de que trata o parágrafo 2º do artigo 8º C desta lei. E o artigo 9º, o último, o presente decreto-lei entra em vigor na data da sua publicação, aplicando-se desde logo aos processos em curso, revogadas as disposições em contrário. Então, pessoal, essa foi, assim, de uma maneira logicamente bem tranquila, e não adentrando mesmo o mérito da questão, até porque é uma legislação ainda muito recente, que vai demandar ainda um tempo de maturação, né, de acomodação dentro do nosso sistema normativo, mas é uma legislação muito importante, porque, como eu falei lá no início da nossa live, ela promoveu a alteração de diversas legislações, e diversas legislações importantes dentro do nosso sistema normativo. Agora, repito, é uma legislação que estabelece uma desjudicialização que ainda vai demandar alguns ajustes. Por quê? Porque pelos objetivos da norma, eu falei lá no início da live, que é a questão da desjudicialização, a efetivação da localização do bem, consequentemente a facilitação da recuperação do crédito, isso não impede que eventualmente o devedor possa entender o desprestígio a alguns princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório e buscar judicialmente a defesa dos seus interesses. Então é uma legislação muito interessante que eu acho que merece a nossa reflexão, especialmente por ela ter alterado muitos dispositivos do nosso ordenamento jurídico. Então, pessoal, eu acredito que tenha sido isso o objetivo da análise da Lei 14.711 de 2023. Agradecendo a todos aqui que entraram. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma excelente quarta-feira, um excelente resto de semana e a gente se vê na nossa próxima quarta-feira. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.